Olá, queridos irmãos, graça e a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais uma pastoral, mais uma mensagem que nós enviamos aí neste meio de comunicação para vocês e que tem sido realmente uma bênção para a nossa igreja, né? Temos visto aí realmente que Deus tem trazido grandes mensagens, né? Uma grande quantidade boa de mensagens aí para a igreja através da internet. E isso para nós é uma alegria alcançarmos cada vez mais, né, os irmãos da nossa igreja por diversos meios. E esse é um deles que tem abençoado muito a igreja. Queridos, hoje nesta pastoral eu queria falar um pouco sobre a confiança que nós devemos ter no Senhor, né, o quanto que nós devemos confiar em Deus. No texto do Salmo 27, verso 3, Salmo 27, verso 3, diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então esse texto me chama muita atenção porque uma das coisas mais bonitas que nós vemos na paternidade, né, é a confiança que os filhos têm, que os filhos possuem nos seus pais. Os filhos realmente confiam nos pais. As crianças pequenas, né, elas despendem uma confiança enorme nos seus pais, né? Em diversas situações da vida delas, né, ainda pequenos, os filhos não ficam pensando se eles vão confiar ou não no seu pai, né? Eles confiam, simplesmente confiam. Eles confiam que os seus pais vão cuidar deles, que eles estão seguros, que na hora do almoço vai ter ali um prato de comida, né? Eles confiam que a mamãe vai fazer a comidinha, que o papai está trabalhando para isso. Os filhos confiam, não ficam refletindo sobre isso enquanto são crianças, não é mesmo? Os filhos confiam nos seus pais, né? Que eles vão cuidar deles até a fase adulta. Não há uma desconfiança enquanto são pequenos, né? Tudo isso sem refletir sobre a complexidade que é de cuidar de uma criança, por exemplo. Eles não ficam pensando, é muito complexo, existe muita responsabilidade na vida do meu pai, porque ele tem aqui a mim, aos meus irmãos. Não, ele não pensa nisso. Ele simplesmente confia. Até mesmo naquelas brincadeiras que os pais têm com os filhos, né? E eles confiam que aquela brincadeira vai ser segura, vai ser divertida, né? Sem ser algo que careça ali de uma reflexão, mesmo que para os de fora pareça uma brincadeira que é um pouco mais agressiva, né? E quando a mãe fica desesperada quando vê o pai brincando com o filho, quando o pai joga a criança para o alto, quando ele dá uma cambalhota com o filho, né? E faz esse tipo de brincadeira que a mãe fica desesperada, o filho confia que ele está seguro. O filho quer se divertir, ele nunca vai imaginar, ou ele nunca vai parar para refletir se aquilo ali é seguro ou não. Ele confia no pai, ele confia nele. Isso é maravilhoso, né? A confiança que os filhos têm nos pais é uma característica que nasce com a criança. Ela nasce com esse tino de confiança no seu pai, independente da situação que esteja vivendo, né? E pode permanecer muito tempo com ela, né? Pode permanecer muito tempo, sim. Apesar de que, claro, né, chegamos numa idade que a gente começa a refletir sobre isso, que a gente começa a parar para pensar e ver a complexidade que tudo isso tem, mas essa confiança no pai, ela pode perdurar por muito tempo. E era para ser assim no nosso relacionamento com Deus, de confiança, mesmo sem precisar refletir tanto, né? A gente deveria nos relacionar com Deus como uma criança se relaciona com seu pai, tendo muita confiança nele. Numa forma de um relacionamento de confiança, sem precisar refletir sobre a responsabilidade da questão, sem precisar se assustar com as grandes coisas que acontecem na nossa vida.
A palavra de Deus diz mesmo, né, que assim como vivem as aves, né, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste, né, a sustenta, lá em Mateus 6,26. As aves não refletem, as aves não semeiam, não plantam, não guardam em celeiro, não ficam pensando que vão comer na próxima refeição, mas elas confiam que o Pai Celeste as sustenta, né? E a gente deve saber, né, que nós vivemos mais dessa forma de desconfiança, né, por conta da nossa desobediência lá no Éden. A gente quebrou este relacionamento com o Pai lá no Éden, e a partir dele a gente tem este tino de desconfiança com Deus. Nossos pais que viveram lá no jardim de Deus, né, eles desejaram se afastar do Senhor, eles desejaram ser como deuses, né, e com isso começaram a ter medo. E não conseguiram mais ter confiança plena, perene no Senhor, né, por conta da desobediência deles, essa desconfiança permaneceu até nós. E hoje nós vivemos assim, com medo, nós vivemos em desconfiança, passamos por dificuldades e refletimos, será que Deus está cuidando mesmo de mim? Será que Deus me ama mesmo? E abandonamos este conceito de confiança perene e perpétua no Senhor, né? A gente precisa saber agora, meus irmãos, que Jesus venceu o mundo. Ele nos deu uma nova vida com Deus, nos religou com o Senhor, e agora não mais, né, não precisamos mais ter desse distanciamento, ter desconfiança com Ele. Podemos sim, assim como o salmista disse assim, aqui no texto de Salmo 27, verso 3, confiar nele, ainda que o exército se acampe contra mim. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Essa deve ser a nossa confiança no Pai, esse deve ser o nosso relacionamento com Ele. A gente pode contar com essa confiança novamente, ainda que as adversidades da vida nos peguem, ainda que elas se acampem ao nosso redor, ainda que o nosso coração fique apertado, nós não podemos temer, nós devemos confiar no Senhor. Quando o salmista diz, né, que mesmo que um exército se acampe ao seu redor, ele não está apenas dizendo que ele vai sair vivo daquele combate, mas ele está dizendo que ainda assim ele espera que o bem aconteça com ele. Olha que interessante isso. Ele não está falando assim, pelo menos eu vou sair vivo dessa situação aqui complicada. Não, ele está confiante de que aquela situação difícil, aquela situação vai ser transformada em bem para ele. Ele vai ter alegria no final dela, mesmo que a coisa pareça bem difícil. Querido irmão, confie no Senhor, confie em Deus, apenas confie. Não precisa entender como que funciona isso, você não precisa refletir sobre isso, apenas confie. Assim como as nossas crianças confiam nos seus pais, que apesar de tudo são falhos, né? Assim como os animais confiam em Deus, que Ele terá o seu alimento, né? Que terá o seu sustento, nós devemos continuar a viver e a confiar no Senhor para todo sempre. Que Deus te abençoe muito e que você possa aprender a cada dia a confiar no Senhor. Até mais.